Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? E vamos pra tier list 100% atualizada, cara. Demorou muito pra sair, eu sei, porque toda hora sai uma atualização diferente. Alguns mechas mudaram muito nesse meio tempo e desmudaram, que foi o caso do Caramelo. E da Andrômeda também, sabe? Outros mechas também que lançou, tipo o Snow e tudo mais. E já passou da hora de ter uma tier list atualizada. Então depois da atualização de ontem, eu testei aqui os mechas, eu vi algumas coisas, dei uma gameplay com eles. E venho trazendo minha perspectiva sobre as atualizações que tiveram. Beleza? Lembrando aqui de novo, novamente, essa tier list é a 6ª, se eu não me engano, e é de suma importância você ver pelo menos a primeira tier list para entender melhor os parâmetros que eu uso. Mas no geral é o dano do mecha, mobilidade, sustain e durabilidade. São basicamente esses quatro pilares. E também, né, envolvendo também o design do mecha e ponto forte, ponto fraco que ele tem em determinadas situações, né? E quantas desvantagens ele não tem, beleza? Então, dito isso, último recadinho, link do torneio Miau tá aqui na descrição do vídeo, ainda tá rolando. Torneio NA, se eu não me engano já tem 32 inscritos, então talvez a qualquer momento o torneio comece. Eu mesmo que eu tô meio que desorganizado, porque quase todo mundo que se inscreveu errado, então eu vou ter que ir um por um falar com a galera pra falar, tu vai participar mesmo? Se inscreve aí e tal, pra montar a chave, tá ligado? Então se você se inscreveu no torneio, pelo amor de Deus, vê se você se inscreveu certo. Me ajuda a te ajudar, premiação de R$100. Taxa zero de inscrição, beleza? Então, vamos lá, vamos pro que interessa. Cara, primeiro mecha que eu vou falar aqui vai ser do Boltz, porque o Boltz, ele tava na B, ele recebeu tanto buff que foi pro A, e ele recebeu tanto nerf que ele voltou pro B. O Boltz, ele não morreu, ele continua sendo um mecha legal, mas basicamente todos os problemas que ele tinha antes voltou e com alguns agravantes. Então se ele continuar tendo alguns nerfs, a qualquer momento ele cai no C. Então ele já caiu pro B, tendendo pro C. Complicado, porque com o design desse mecha, se ele cair pro C, provavelmente ele tá fora do jogo. Provavelmente ele morreu. Sabe, se ele tiver que cair pro C, ele vai cair pra debaixo do Raven aqui, tá ligado? Vai cair pra debaixo do Raven. Então, vamos lá. O outro mecha aqui, que eu queria falar do Boltz logo, pra estrear logo o bagulho, mas do Snow. O Snow, cara, eu vou deixar ele no B também. O Snow ele vai ficar no B. E eu vou deixar ele aqui no B, mas com várias ressalvas. Porque o Snow ele é um mecha muito bom, ele é um sniper bem completo, na minha opinião ele é o melhor sniper do jogo, mas depois da atualização que teve de ontem, no caso do dia 8, não, dia 8 não, a atualização de hoje, porra, dia 9, a atualização de hoje, 9 de junho, ele sofreu muito, porque ele é um mecha muito versátil, ele era um mecha muito versátil, digno de A ou B, mas vou continuar explicando para vocês entenderem. Ele dava muito dano de longe, ele dava muito dano de perto, ele conseguia brustrar um inimigo relativamente rápido. Se o cara desse mole assim na frente dele, ele dava mais ou menos 1.500, 1.400 de dano de uma vez, acertando o combinho dele. Então uma habilidade muito boa, dash dele ajudava muito, mas o pessoal vem quebrando as pernas dele, vem quebrando, e ele tá muito nerfado em comparação o que ele lançou. Ele era um mecha bugado, agora ele não tá tão bugado assim, mas agora ele tá extremamente nerfado. Ele tá um mecha ruim? Não, mas eu vou deixar ele no B. A mesma coisa que eu falei com o Boltz. Se ele receber mais de algum nerf, ele vai pro C, porque ele tomou nerf na arma primária dele, bizarro, nerf na arma primária, no dano e no fire rate. Ele recebeu mais nerf no sniper dele, ele recebeu nerf na granada dele, agora ele só pode jogar uma por vez, e o dash dele também foi piorado.
Então, ele ainda é um mecha A, sabe? Ele ainda consegue fazer o papel que ele desempenha relativamente bem, porque ele é um sniper que tem... Ele é um sniper... Ele basicamente ocupa 4 lugares no jogo, sabe? Assim, na minha visão. Obviamente, o forte dele é sniper e de burst, de explodir o cara. Mas ele também, na minha concepção, ele ainda é um mecha de dano contínuo e de assalto, sabe? Porque quando ele começa a bater, ele simplesmente não para de bater. Ele não tem essa preocupação, ele bate toda hora se você fizer o combinho com ele certo. Se você não sabe do que eu tô falando, vai ver meus tutoriais de como jogar com ele. Tá tudo aqui no canal, tutorial de todos os mechas. E ele também tem uma mobilidade muito boa, de saber quando ele entra, quando ele sai de luta, sabe? Ele é muito bom. Ele é muito versátil. Ele tem alguns seus problemas, questão de design. Ele, para um sniper, ele tem muita dificuldade de chegar no high ground. Isso é péssimo para ele. Mas por ele ter uma alta mobilidade e tudo mais, ele consegue se virar bem de perto e de longe. Atualmente não tão bem assim de perto, mas ele consegue ser um mecha bem versátil e de utilidade com a granada dele, porque você não precisa necessariamente jogar ela de forma ofensiva, você pode jogar ela de forma defensiva para saber onde o mecha está vindo, às vezes para controlar o campo de batalha. Então você utilizando de forma inteligente, ele é um mecha bom. E é por isso que ele está no B, sabe? Mas a qualquer momento, se ele continuar tomando os nerfs que ele vem tomando, ele vai pro C também. Então ele já entrou na minha tier list no B, com fortes chances de cair pro C, beleza? Agora eu vou falar dos mechas que estão tier S, porque basicamente todos os mechas que estão na tier S, a qualquer momento eles também podem cair. Eu vou começar a falar do Pulsar. O Pulsar ele foi muito nerfado, ele está sendo muito nerfado. Alguns nerfs, eu pra ser bem sincero, achei justo. Quando no quesito de mobilidade, ele foi muito nerfado em questão de mobilidade, de dano também. Mas os nerfs que ele tomou na mobilidade eu achei justo. Não o excesso de nerf, que ele foi muito nerfado na mobilidade, mas ele sim deveria ser nerfado na mobilidade, não tanto assim. Mas eu acho que o dano dele que foi mais impactado. Mas eu joguei com ele, eu testei, eu fiz várias coisas aqui e ele ainda tá na tier S, sabe? Ele não tá o Pulsar que era antes, que era o Inferno de Dante, né? Mas hoje, embora todos os nerfs que ele recebeu, eu acho que ele é sim digno de estar no S, mas também tá um mecha justo. Ele, quando ele lançou, ele tava um mecha acho que bem injusto. Ele é um mecha difícil de jogar, ele recompensa bem quem sabe jogar, mas injusto porque é muita mobilidade, é muito dano, é muito tudo que tem no jogo. E agora eles deram uma freada nisso. Ele continua sendo um mecha muito bom, mas, na minha visão, ele tá justo. Ele tá equilibrado, ele tá balanceado. Pelo menos até a data dessa tier list. Se ele continuar recebendo nerf, não sei qual será o futuro desse mecha. O Caramelo, a mesma coisa. Ele tomou algum nerf secreto, ele tava dando tiro muito lento, ele tava andando muito devagar, ele tava muito ruim. Eu até acho que quem acompanha aqui o canal escutou eu falar em algum momento que nessa tier list que eu tô fazendo, ele é direto pro B, mas bufaram ele. Eu acho que tiraram esses bugs, esses nerfs que aconteceram, então ele continua no A. O Caramelo, ele não tá tão versátil quanto ele era na minha primeira tier list. Ele não tá tão versátil quanto ele era antes. Mas ele continua sendo um mecha extremamente versátil, muito bom, ele continua dando muito dano, ele consegue anular quase todos os mechas que tem no jogo, se você souber usar da maneira certa, ele tem facilidade de chegar no high ground. Ele é muito bom. É simplesmente um mecha muito bom. Ele só não tá tão versátil quanto era antes, porque você basicamente conseguia fazer qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer distância, que você conseguia fazer tudo bem com ele. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia você tem que estar com mais na cabeça do tipo, eu quero focar no modo tanque ou eu quero focar no modo da arma primária dele, sabe? Você tem que decidir mais o seu papel dentro do jogo. Antes você não precisava pensar muito nisso. Hoje em dia o Caramelo você tem que pensar no papel que você quer ocupar na partida. Show? Acho que eu fui claro. E o Faristar, ele também, mexeram nele, mas ele recebeu alguns buffs e alguns nerfs, mas o nerf dele eu acho que foi mais impactante do que o buff,
porque agora ele gasta combustível quando quer usar o dash. Isso é ruim pra ele, que é um mecha que precisa estar sempre em movimento. Mas, de novo, não é nada que realmente impacta ele. Mas eu achei importante falar de todos esses mechas que estão Tier S, porque eles foram bem nerfados, principalmente o Pulsar. E o Pulsar, se ele continuar sendo nerfado, talvez ele caia pro A. O Caramelo e o Firestar também. Mas pro Firestar e o Caramelo irem pro A, eles vão ter que ser muito mais nerfados. Mas já acendi já um sinal amarelo para eles dois. E o que tá, vamos dizer assim, muito bom ainda é o Ventorus. Sabe? O Ventorus ainda continua no S, firme e forte. E outra nota aqui, especial, é pro Michael. O Michael, ele foi nerfado, ele foi buffado em algumas coisas. E eu acendi aqui o sinal amarelo para ele ir pro S. Se o Michael receber mais alguns buffs, que ele foi buffado no HP dele, o que é bom para ele, tipo, é muito bom para ele, talvez ele vá pro S, sabe? E é isso, não vou me estender muito aqui, sabe? Ah tá, lembrei, a última coisa que eu vou falar é o Boreas. O Boreas, ele foi muito buffado, ele foi ridiculamente buffado. Eu estava esquecendo do Boreas, meu Deus do céu, como que eu esqueci dele? Eu fiquei, acho que umas 3 semanas só jogando com Boreas e tentando jogar com Boreas, porque eu só tenho Boreas na Steam, e na Steam o Battle Royale só tem bot. E obrigado, hackers e o pessoal da Titans. Ontem eu fui entrar na Steam, ontem, não lembro, essa semana, e eles me chamaram para jogar uma TDM fechada, e eu tava jogando full Boreas, e eu aproveitei para testar as mecânicas com ele, que ele foi buffado. E o Boreas, ele tá tankando bem mais, ele tá dando mais dano, ele consegue entrar e sair de batalha com mais facilidade, e consequentemente tankando mais, porque a aceleração do shield dele foi melhorada. Mas eu pensei em jogar ele pro A. Não vou mentir, pensei em jogar ele pro A. Quando eu vi esses buffs eu falei, meu Deus do céu, ele vai pro A. Mas depois que eu joguei com ele, testei ele no Battle Royale, no Team Deathmatch e também no modo treinamento, eu percebi que ele continua no B. Ele tá bem melhor, mas ele continua no B, porque ele tem alguns problemas que os buffs não resolveram. Que ele basicamente continua sendo muito fraco contra mechas que conseguem ficar em batalha constantemente, como o Trio, o Firefox, Ventorus, Pulsar, o Ranger, sabe? Ele tem uma dificuldade enorme contra esses mechas que conseguem bater muito, porque você não consegue respirar. Esse não é só o único problema dele, mas esse é o maior problema dele em relação ao shield dele, a tancar e voltar, porque o Boreas, você tem que entrar na luta, causar uma quantidade certa de dano e recuar para recuperar o shield. Então você está sempre querendo sair e entrar de batalha, sabe? Querendo sair e entrar de batalha, que você causa uma certa quantidade de dano, você toma dano, mas você tanca, seu escudo tanca, sabe? E você consegue voltar para a luta e continuar causando dano. Mas quando você enfrenta mechas que basicamente anulam esse tipo de jogada, você fica ferrado, sabe? E quase todos os mechas no jogo são de dano contínuo, entre aspas, sabe? Então, ele vai continuar no B. Ele melhorou muito mesmo, mas continua no B. De repente, se algumas coisas dele mudar, como aumentar um pouco da vida máxima dele, ou do shield máximo dele, o shield, eu falo shield do mecha, não do escudo, de repente ele suba pro A. Mas ele tá no B, e ele tá muito bem no B. De repente ele suba, mas acredito que ele pelo design dele, ele talvez seja um mecha que não saia do B. Beleza? E é isso. Beijos, se cuidem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tier list rápida. Eu não falei de todos os mechas, óbvio, mas se você quiser a minha opinião sobre por que o Ranger tá aí, por que o Arthur tá aí, os outros mechas estão na posição que eles estão, eu falo de tudo isso nas tier lists passadas, então vai lá saber, beleza? Beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. Paz.